Olá, turminha. Hoje a nossa aula será de ciências com o assunto Os corpos produzem som, que está nas páginas 93, 94, 95 e 96. Então, vamos lá. O que é som? Ouvir o rádio, deixar cair um jarro no chão ou até mesmo bater palmas ao término de um espetáculo. Todas essas ações produzem som. Então, som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos, tá? Ou seja, os sons é captado pelos nossos ouvidos, beleza? Se você colocar a mão na sua garganta e emitir um som qualquer, sentirá sua garganta tremer, que são os movimentos vibratórios das suas cordas vocais, provocando o quê? Uma perturbação no ar. Ao falar, você faz um movimento vibratório e provoca essas perturbações. Então, para se propagar o som, precisa de quê? De um meio material que pode ser sólido, líquido e gasoso, tá? Se puséssemos nossos ouvidos perto do chão, em uma estação de trem, sentiremos que há vibrações sempre que um trem se aproxima, o que provoca que o chão é um meio sólido de propagação sonora. O chão é o meio que vai propagar essa vibração, tá? Então, da mesma forma, temos a água. Como exemplo, as baleias conseguem se comunicar emitindo um som que são audíveis a longa distância. Então, é um meio de propagação sonora líquida. Eu tenho também o sólido, que é o meio de propagação sólida. Qual é esse meio? Um exemplo é quando ouvimos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até nós através do ar atmosférico por meio gasoso. Então, aqui falamos dos meios sólidos, líquidos e gasoso, onde é emitido e se propaga os sons. É quase impossível encontrar um ambiente livre de sons, ou seja, com silêncio completo. Os sons que distinguimos no nosso dia a dia podem ser muito diferentes, como os das músicas, das buzinas de carro, da fala, do canto do pássaro, de um bater de martelo, de uma folha de caderno ao rasgar. Então, são os sons emitidos no nosso dia a dia, que são vários, não é mesmo? Então, os sons, ele é quase imperceptíveis, certo? Os corpos produzem som. Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material que o sólido, o líquido e o gasoso que vimos anteriormente. Assim como a eletricidade, temos que tem os bons condutores de eletricidade e os maus condutores de eletricidade. Aqui temos os bons condutores de sons e os maus condutores de sons. Os bons condutores são os metais líquidos, o ar, são bons condutores de som. Eles produzem vibrações e originam as ondas sonoras. Exemplo é o ferro, o alumínio, o ouro. Mas tem também os maus condutores de som, né? Que são os materiais maleáveis, como a lã, o tecido e a espuma, que se caírem não emitem vibrações e nem dão origem a ondas sonoras. Assim chamamos esses materiais de mau condutores de som. Todo som tem sua medida por meio de um timbre. E hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas, como proteção contra a poluição sonora. Tem um aparelho que os técnicos usam chamado de decibelímetros, sendo que ele transmite a resposta em decibéis. Aqui eu tenho uma tabelinha de decibéis. Então, uma casa sossegada, ela vai medir 20 decibéis. Uma música baixa, 40 decibéis. Um tiro, 140 decibéis, por exemplo. Por exemplo, shows em estádio, 120 decibéis. Entre outros aqui que vocês podem estar observando, tá? Depois. Então, vamos continuar. Aqui é a exposição prolongada
a ruído superior a 85 decibéis, preste atenção, provoca o quê? A perda gradativa da audição. Quanto mais você fica escutando o barulho superior a 85 decibéis, você vai tendo a perda da audição gradativamente. É tão sério a situação da poluição sonora atualmente que podemos verificar na tabela de decibéis a seguir o tempo de exposição ao som que o ouvido humano pode suportar sem prejuízo para a audição, tá? Então, 85 decibéis, a pessoa pode ficar somente 8 horas e vai aumentando. 100 decibéis, 1 hora. 115 decibéis, 7 minutos somente. E se você ficar exposto a esses sons e ruídos com altos decibéis, vocês podem ter a perda gradativamente da audição, certo? Então, podem prejudicar a saúde, por exemplo, quando vocês vão a um show, é uma poluição sonora enorme. Se você ficar lá por muitas horas, você pode ter uma perda de audição por conta do barulho. Então, vamos diminuir mais os nossos fones de ouvido quando for ouvir música, certo? Não ficar exposto por muitas horas aos carros automotivos, que tem sons muito altos. Isso é uma poluição sonora, tá? Uma poluição que nos prejudica em um certo tempo e faz com que nossos ouvidos não sejam como antes, tá bom? Então, terminamos a nossa aula por aqui. Tenha um excelente fim de semana.